Palavra do Senhor, hoje, 1 Reis, capítulo de número 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21, diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu depois destas coisas que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinho ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo ele, Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há, que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração, e te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Essa passagem é muito interessante, a reflexão que podemos obter com ela. Se nós pararmos para observar aqui, nós precisamos entender todo esse contexto, porque isso diz respeito até aos nossos dias. Vez em quando eu digo que o melhor tipo de governo que poderíamos ter seria o governo teocrático, que a única nação que provou do governo teocrático foi Israel. E Israel negou o governo teocrático sobre a sua nação. E o que é interessante disso é quando eu olho as palavras do profeta Samuel, do sacerdote Samuel, do juiz Samuel. Quando o povo de Israel pediu um rei, Samuel falou várias características que o rei teria e que traria sobre a nação. Que ele seria dono de todas as coisas, que ele tomaria o que ele quisesse, que ele seria dono dos seus filhos, que ele seria dono dos seus bens, que ele seria exclusivista, que a única coisa que na verdade preocuparia seria a visão do rei. E quando eu olho as palavras de Samuel, elas me trazem muita alusão, não apenas a esse momento que nós acabamos de ler aqui, mas também aos nossos dias. Imagine que Samuel falava algo que nós vivenciamos hoje. Nós temos um rei, que na verdade é o Estado, que consome mais de 5 meses do suor do trabalhador.
quer dizer, de 12 meses do ano, 5 meses. 5 longos meses são só para o desfrute do Estado. E isso traz alusão justamente a esse contexto aqui. Acabe olhou uma vinha que tinha ao lado da sua casa e disse assim: ah, que legal, eu vou querer essa vinha aqui que está ao lado da minha casa e eu vou possuí-la de qualquer jeito. Vou possuí-la de qualquer jeito. E aí ele tem a primeira condição, que é a de negociação, que é justamente de comprar esta vinha ou de trocar esta vinha por uma outra vinha que supostamente seria a melhor. Só que no ponto de vista de Acabe era melhor do que a de Nabote aos seus olhos, não aos olhos de Nabote. Porque a única coisa que Acabe estava vendo ali era a questão de produtividade e do seu próprio desejo. Não, eu vou te dar uma que seja mais produtiva. E ali era por conta do seu desejo de ter a vinha de Nabote que estava ao lado do seu palácio. Ele queria estender o seu palácio a qualquer custo. Mas o que ele não contava era que ali do lado, com uma pequena vinha, estava um homem que estava preocupado não apenas em ter uma vinha, mas guardar o legado de sua família. Ali não estava apenas um negócio, ali estava um legado. E era justamente esse legado que fazia com que Nabote tomasse tal posição de dizer que não venderia e não passaria essa vinha, não trocaria por absolutamente nada. Era o legado. E aí essa mensagem de hoje eu quero referir-me a guarde o seu legado. Guarde o seu legado. Nós teremos aqui algumas lições de Nabote. Nabote poderia ter tido mais condições financeiras se ele quisesse, nesse ponto, cobrar a Acabe uma vinha muito maior do que a que ele tinha. Ele poderia ter tido lucro sobre a vinha que era herança da família. Nabote poderia ter crescido nessa negociação, mas o que na verdade fazia parte do princípio de Nabote não era o dinheiro, não era o recurso, não eram os bens materiais. Nada disso supria a demanda de fazer com que Nabote trocasse a sua vinha por outra. Ele não estava disposto a negociar o seu legado, a sua herança. Ele não estava disposto a trocar, a vender, a fazer absolutamente nada pela sua herança, pelo legado da família. E isso é muito interessante nós materializarmos em nossas vidas, porque o que se vê hoje, e claro, em suma maioria, não é só hoje, é em todos os tempos de ser humano, é sempre se valorizando mais o monetário, a posição. Quantos
nessa jornada, nós já vimos negociar a sua herança? Quantos nessa jornada nós já vimos trocar a sua herança por riqueza, por posição social, por status? Quantos? Quantos cantores em particular eram cantores de Deus, eram pessoas de Deus e de repente trocam isso por posição social? Trocam isso por dinheiro. Trocam isso por status. Quantos? E isso justamente nos traz uma lição importante de que o posicionamento que devemos ter, ele não pode ser baseado no achismo, ele não pode ser baseado em emoções. Ele tem que ser baseado em princípios e valores. Precisamos ter isso consciente, devemos ter isso fresquinho em nossa mente. Princípios e valores devem reger as nossas escolhas e as nossas atitudes. Porque se não nos preocuparmos em guardar os princípios e valores, nós entraremos por caminhos tortuosos. E são justamente essas causas que fazem com que pessoas comecem bem e terminem mal. É porque elas não foram fundamentadas, elas não foram firmadas em princípios e valores. E é por isso que muitas pessoas, elas vendem a sua vinha por dinheiro. Ou elas trocam a sua vinha por status. E o que nós devemos aprender com Nabote é que aquilo que nós temos de herança, aquilo que nós temos de legado para carregar, é inegociável. É inegociável. Não importa o que aconteça, não se negocia legado, não se negocia herança, não se negocia princípios e valores. E Acabe ficou triste porque Acabe não estava cumprindo o seu legado. Acabe estava envergonhando o legado dos seus pais. Acabe estava fazendo com que o povo de Israel pecasse. Acabe estava fazendo com que o povo de Israel abandonasse o caminho do Senhor com práticas idólatras. Porque ele havia casado com uma mulher que havia dominado a sua vida e que seguia princípios e valores totalmente diferentes daquilo que os seus pais, principalmente Davi, seguia. E isso corrompeu todo Israel. Mas todo Israel foi corrompido. Mas havia ali em Israel remanescentes, pessoas que estavam preocupadas em guardar os seus princípios e valores, pessoas que estavam preocupadas em guardar a herança de seus pais. Não era só um bem que Nabote não estava querendo vender, não era só uma vinha que Nabote não estava querendo vender. Ele foi claro em dizer que não venderia a herança de seus pais. E se nós formos olhar todo o contexto, eu acredito que o que motivou Nabote a tomar tal posição foi justamente de não passar a herança de seus pais a alguém que não fazia parte dos princípios e valores que
que o seu pai havia passado para ele. O texto dá a entender isso. Que não era apenas uma vinha, não era apenas um negócio. Era para quem eu passava o meu negócio. Não tinha os princípios e valores dos meus pais. Por isso ele não fala da vinha, ele fala da minha herança. Da herança dos meus pais. E é justamente isso que estava ali diante dos olhos de Acabe. Era um homem que não estava guardando apenas um bem, mas era um homem que estava guardando um legado. E do outro lado, tinha um homem que não tinha nada a ver com o legado, não tinha nada a ver com princípios e valores. E além disso, além de ter vendido os seus princípios e valores por causa de um casamento mal sucedido com Jezabel, ele ainda era um homem fraco. Um homem fraco. Porque quem não consegue guardar princípios e valores é fraco. Fraco. Guardar princípios e valores são para pessoas fortes, não para os fracos. Não para os fracos. Os discípulos, por exemplo, foram até a morte, porque eles foram fortalecidos. Não porque eles eram fortes, porque eles foram fortalecidos. Eles foram fortalecidos. E se tornaram pessoas fortes. E é justamente aí onde nós chegamos a um ponto-chave de aprendizagem, de absorção, de ensino. Que o nosso posicionamento quanto vida seja de guardar a herança dos nossos pais e principalmente guardar o legado. E que legado é esse, pastor? O legado que temos de guardar é o legado que recebemos de Jesus. Porque se recebemos a mensagem da cruz e nós a reconhecemos como real, e se nesse reconhecimento dela como real, nós olhamos para nós e percebemos que precisamos daquele ato de cruz sobre as nossas vidas, e entregamos as nossas vidas a Jesus, nós temos um legado agora a seguir. Nós temos uma herança a guardar. Ele nos deixou uma herança. Se você ainda não se entregou a Jesus, e você quer se entregar nesse exato momento a Jesus, fique à vontade. Se arrependa nesse exato momento e diga: Jesus, perdoa os meus pecados. Receba-me, Senhor, e cura as minhas feridas. E nesse exato momento você receberá uma herança que nos foi dada, que é a herança da salvação. E essa herança da salvação diz respeito justamente à vinha das nossas vidas. É a nossa vinha. É a nossa herança que devemos guardar e não devemos negociar a preço nenhum. Porque esse é o legado que nós carregamos daquele que fez algo por nós que nós não merecíamos. E é nesse momento que nós trazemos a reflexão de que deve ser inegociável a herança que recebemos de Jesus. Essa vinha para Nabote diz respeito à vinha que nós recebemos de Jesus. É a nossa herança. É o legado que devemos carregar. E se você ainda não tem essa herança, pode fazê-lo agora, nesse exato momento. Como eu disse, reconheça que és pecador e que precisa de Jesus. Abandone o pecado nesse exato momento e Jesus perdoará os seus pecados. E você será uma nova criatura.
você será uma nova criatura. E a partir daí, você carregará uma vinha consigo. Uma vinha que deve ser inegociável. Porque ela tem princípios e valores a serem seguidos. E sempre quem vai querer comprar a sua vinha são pessoas que não têm princípio nem valores. São pessoas que estão destruindo aquilo que foi construído. Porque o que se percebe é justamente isso, que pessoas que vendem a sua vinha, pessoas que vendem a sua herança, elas seguem por caminhos tortuosos e passam a se comportar totalmente diferente dos princípios e valores que foram lhes passados. Elas passam a ter critérios totalmente contrários àquilo que diz respeito a quem recebeu uma herança. Elas perdem todo o sentido. Totalmente. Por isto, Nabote nos traz uma lição claríssima, que não importa quem queira comprar, e não importa que preço venha comprar. A nossa herança deve ser inegociável. Nabote não só disse que não vendia, ele disse que não negociava a preço nenhum. Nenhum tipo de negociação motivava ele a fazer aquele tipo de negócio. Nada. Nem adianta vir com assuntos a respeito da minha vinha, porque não há negociação. E aí algo que é real, que faz parte do nosso contexto, é que quem está lá do outro lado, querendo tomar a nossa vinha, querendo comprar a nossa vinha, querendo comprar os nossos valores e princípios, está disposto a comprar a qualquer preço. E aí quem está lá do outro lado não está nem aí preocupado com o que precisa fazer para poder detonar a sua vida. E é justamente o caso de Jezabel. Jezabel prepara uma cilada. Jezabel prepara mentiras para que Nabote fosse assassinado. Nabote foi apedrejado só porque Jezabel queria a qualquer custo tomar sua vida. Mas que o Senhor nos guarde das Jezabéis. Que o Senhor nos guarde desses princípios malignos que querem comprar a nossa herança a qualquer preço. Que pelo poder que há no nome de Jesus, todas as Jezabéis que vir sobre nossas vidas, que possam ser destruídas, que possam ser aniquiladas, que possam ser exterminadas. Mas que não importa o que aconteça, que nós possamos fazer a nossa parte, guardar a nossa herança dentro dos princípios e valores que nos foram passados. Que possamos compreender que essa herança que recebemos de Jesus, ela é mais importante do que dinheiro, do que status social, do que qualquer coisa nesta vida. Que possamos ter plena consciência de que o nosso legado, a nossa herança, é inegociável. Amém? Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família e lembre-se, não venda o seu legado. Não venda a sua herança por nada. Inegociável seja a sua herança. Você guarde a qualquer custo, a qualquer preço.
o Senhor da nossa herança, Ele nos guarda debaixo das suas potentes mãos. Porque eu decidi não vender a minha herança por nada, por absolutamente nada. E não importa o que aconteça, não importa se me levarão até a morte, eu não a venderei por absolutamente nada. Que o nome de Jesus seja glorificado nisto. Que o Senhor seja exaltado. E que Ele abençoe a sua vida e os seus feitos por escolher não vender a sua herança. Não negociar os seus princípios e valores. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe você que está aqui no YouTube. Vou ficando por aqui. E lembre-se sempre, nunca venda a sua vinha por nada. Não negocie por absolutamente nada. Guarde-a, porque esta é a herança